Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, agora no novo horário, às 21 horas, e é transmitido ao vivo aqui pelo nosso canal do Instagram, e também depois esse vídeo vai lá para o nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17. Toda semana nós aqui nos reunimos para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Toda semana nós trazemos aqui um tema para nossa reflexão e para a gente dar aquela paradinha no começo de semana, né, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre a vida, sobre a maneira como nós estamos vivendo, como nós estamos nos comportando, e isso é muito importante para a nossa vida, principalmente nesses tempos em que a vida se torna muita correria. Então vamos iniciar o nosso Evangelho. Muito boa noite, muito obrigada, e vamos então agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer a Deus, nosso Criador, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, em nome do bem, do amor e da fraternidade. Pedindo ao nosso Mestre que esteja no meio de nós, para que nós possamos realizar esse Evangelho com toda a paz, com toda a harmonia. E assim, nós iniciamos o Evangelho de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos começar, né? Olha, Cleo aqui, que saudades, minha querida, quanto tempo! Bom te ver aqui também junto, viu? Boa noite, Ivanildes, querida, também. Muito obrigada pela presença e a todos que vão chegando aí. Minha gente, hoje eu trouxe um tema, porque às vezes as pessoas, elas têm muita dúvida a respeito desse tema que a gente vai falar, porque a gente está falando aqui em relação à família, né? E eu trouxe aqui uma passagem de Marcos e Mateus, em que Jesus estava reunido com muita gente numa casa. E o tema de hoje é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É essa passagem do Evangelho. E vieram à casa e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam: ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Eu sei que a forma como está escrito aqui pode parecer que Jesus estava sendo indelicado quanto à sua família, né? Principalmente em relação à sua mãe. E muitas falsas interpretações já foram dadas a isso, dizendo que Jesus não era nada daquilo do que ele pregava de amor, e não é, a coisa não é assim. Então aqui a gente precisa primeiro entender o contexto. Como eu sempre digo, a gente tem que contextualizar as coisas. Jesus estava reunido com muita gente em volta. E é claro que aonde tem muita gente, a gente sabe que pode acontecer muita muvuca também. E perigo, porque Jesus falava de uma forma que estava incomodando os fariseus, e a gente vê pelo Evangelho que em toda a sua trajetória tinha sempre um à espreita, sempre alguém procurando colocar perguntas e colocar Jesus em situações difíceis. Então, Maria e seus irmãos
sabendo disso, pediram para chamar Jesus, para tirá-lo do meio daquela multidão, daquelas pessoas que estavam em volta dele. E Jesus, ele não perdia nenhuma ocasião de ensinar alguma coisa. E ele se aproveitou desse expediente para ensinar uma coisa muito importante. Quando ele faz a pergunta, quem é meu irmão, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus, em outro momento, mostrou que ele mesmo pedia para honrar pai e mãe, para ter respeito. Ele não falou essas palavras com a intenção ou na forma, não sei, a forma talvez como foi traduzido também o texto, de querer dizer que a sua mãe não tinha importância ou que a família não tinha importância. Não é esse o sentido dessas palavras de Jesus. O que Jesus estava querendo dizer aqui, ele estava falando de uma coisa muito mais profunda, que é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, é preciso que a gente tenha muita clareza sobre isso. A gente sabe também que os irmãos de Jesus não eram muito afeitos à doutrina de Jesus. Muitos até achavam que ele era meio doido. Tanto é que nenhum dos seus irmãos se tornaram discípulos dele. Nenhum deles se tornou discípulo dele. Então eles não eram muito afeitos a isso. Mas isso não quer dizer que ele não tinha uma relação familiar aqui na Terra. Ele tinha uma estrutura familiar. E ele sempre respeitou isso. E sempre respeitou a opinião de todos. E ele nunca forçou nenhum irmão seu também a pensar como ele, nem andar com ele, né? Mas o que ele queria, e esse momento, que ele faz essa pergunta, na realidade, ele queria passar um ensinamento. E ele mesmo responde: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E ele mesmo diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, ele estava rodeado de pessoas que que davam atenção para aquilo que ele estava falando, que tinham os mesmos interesses espirituais que ele. E aí é por esse ponto que a gente vai desenrolando esse entendimento. O que ele quis dizer foi o seguinte, que quando os pais geram o corpo de um filho, eles só geram um corpo do filho. Eles não geram o espírito. O espírito já existia antes. Porque quem gera o espírito é só o Pai Criador, é só Deus. E que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços do espírito. Os laços espirituais é diferente. Os laços espirituais acontecem quando nós temos os mesmos interesses. Quando nós temos os mesmos objetivos. A simpatia de conviver com pessoas que pensam também como a gente, que têm uma mesma índole moral. Então, o que Jesus queria dizer que o pai não gera o espírito do filho. Ele apenas fornece o envoltório corporal. Sim, ele tem o dever de ajudá-lo moralmente, ajudar a se desenvolver intelectualmente, moral, ajudar esse espírito a progredir, sim. Mas os espíritos que se encarnam numa mesma família, principalmente nos parentes mais próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, que já se conheciam anteriormente, já de outras existências. Então,
esses espíritos se reúnem e formam as famílias. Mas também pode acontecer que esses espíritos também sejam completamente estranhos uns para os outros. Ou às vezes tem aquele que é mais estranho. E geralmente separados por antipatias anteriores. São aquelas famílias que brigam muito e que Deus coloca muitas vezes dentro do mesmo núcleo de convivência justamente para quê? Para que façam a sua harmonização. É a prova, é para ajudar justamente. E isso explica todos os tipos de relacionamentos familiares que a gente tem. Eu escuto muita gente que nos procura para tratamento, principalmente na apometria, falando que tem problemas de relacionamento com os pais. Pais que têm problema de relacionamento com os filhos. Eu já vi filhos falando que não gostam do pai ou da mãe e carregam uma culpa enorme disso. E é claro que sem esse entendimento, fica muito difícil mesmo. Muitas vezes, aquele espírito que está servindo de pai ou de mãe, ou mesmo de um irmão, foi uma pessoa que está no nosso caminho, que a gente está tentando resgatar de um passado espiritual não muito feliz. Então existe sim o antagonismo. E o antagonismo, a antipatia, já são anteriores. A gente tem que lembrar que tudo que nós vivemos hoje, no nosso presente, é uma colheita daquilo que nós plantamos. E o que nós estivermos fazendo hoje será a colheita do nosso futuro. Então, quando nós passamos por determinadas provações, e principalmente no que se refere ao âmbito familiar, nós devemos fazer essa análise. Os verdadeiros laços de família, eles não se rompem, porque existe uma comunhão de pensamentos. Geralmente os espíritos ali nascidos, eles geralmente têm o mesmo nível de pensamento. E é esse nível de pensamento, de afeição, que une dentro da família, durante essa encarnação e mesmo depois, quando desencarna. A gente não se perde, porque existe realmente essa afeição. Então, muitas vezes nós vamos encontrar pessoas durante o nosso caminho, aqui a nossa estada nessa encarnação, na forma de amigos, que serão considerados como se fosse da família e às vezes até mais. Como se fosse às vezes pessoas do próprio sangue. Por quê? Porque existe essa ligação anterior. E a ligação é no afeto, é no entendimento, é no pensamento. Então, duas criaturas nascidas de pais diferentes, elas podem muito bem ser às vezes mais irmão do que daqueles nascidos do mesmo pai e da mesma mãe. Por isso que Jesus deixou claro, muito claro nessa passagem, que existem dois tipos de família. A família por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As famílias por laços espirituais, elas se mantêm aqui durante a encarnação, ligadas um ao outro, e mesmo depois que a gente desencarna, os espíritos simpáticos se procuram no espaço, no tempo. Geralmente, nós encarnamos muito mais ou menos nas mesmas famílias. Nós temos um grupo, cada um de nós tem um grupo familiar, que a gente já vem há várias encarnações juntos. Agora, as famílias por laços corporais, muitas vezes
acabam se extinguindo como a própria matéria. Se extingue com o tempo e às vezes se dissolvem moralmente até na vida presente mesmo. E era o que Jesus estava ensinando. Os irmãos dele não participavam daquele banquete divino, daquela boa nova, das coisas espirituais, daquilo que ele estava trazendo. Não tinha esse laço espiritual, esse entendimento. Então, cada um estava vibrando num momento totalmente diferente. Por isso que ele disse que os irmãos e irmãs eram aqueles que fazem a vontade de Deus, eram aqueles que estavam ligados com ele no mesmo objetivo. Por isso que Jesus falou: eis aqui minha mãe, meus irmãos, porque a minha família pelos laços espirituais, e não simplesmente a família por laços corporais. E ele diz ainda: quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, aí ele inclui todos nós. Ele inclui todos nós como sendo da sua família, a partir do momento em que nós também comecemos a procurar fazer a vontade do Pai. Que a gente comece a praticar aquilo que a gente aprende do Evangelho, essa moralidade no nosso dia a dia. E ele convida a todos: quem quer que faça a vontade do meu Pai, eis aí meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então esse convite, ele é extensivo a todos nós. A quem quer que se junte para ouvir o que ele disse. E continua dizendo, porque ele continua no seu trabalho aqui na Terra, ajudando o nosso planeta na sua evolução. Jesus nunca teve nenhum momento de indiferença ou de discórdia com sua família. Ele simplesmente respeitou a forma de ser de cada um. E eis aqui uma segunda lição para nós. A gente respeitar a forma de ser de cada um. Tem gente que porque escolhe uma religião ou alguma coisa quer arrastar todo mundo junto. Quer forçar todo mundo a viver da forma como a pessoa vive. Não, a gente deve ter liberdade e deixar que cada um escolha o seu caminho. Isso é muito importante a gente perceber para que a gente não entre nesses conflitos desnecessários. Como a gente tem visto muita gente sofrendo por causa dos relacionamentos com os pais, outros com irmãos, muitos problemas familiares, muita encrenca dentro de casa. Justamente porque pela falta de respeito da escolha de cada um. E enquanto nós não entendermos isso, a gente vai viver nesse conflito. Então, se você tem algum problema de relacionamento com sua mãe ou com seu pai, e a gente vê muito isso, as pessoas reclamando ou julgando, não importa, não faça esse julgamento. Esse espírito que te trouxe, que te deu a vida para que você tivesse um veículo físico para se manifestar aqui na terceira dimensão, é uma pessoa, mesmo que ele não tenha sido o melhor pai ou a melhor mãe, ou mesmo que ele te abandonou, não importa. Se não fosse pelo menos esse mínimo de atitude, a gente não teria esse corpo. Então não cabe a nós julgarmos
A gente sabe que a ingratidão dos filhos, dos laços de família é uma coisa muito dolorosa. Muito dolorosa. Mas a gente diz que nós precisamos entender que quando nós geramos um corpo aqui na Terra, a alma que vem do espaço, que vem da outra dimensão, ela vem para progredir. E muitas vezes fomos nós, ou os filhos, ou os pais, que provocamos, inclusive, a sua falência em outra encarnação. Muitas vezes nós mesmos arrastamos para o vício, para o mal esses espíritos. E hoje a vida está dando a chance da gente se redimir desse passado, para que dessa vez a gente faça a coisa da maneira certa. Então, é preciso a gente tomar conhecimento dos nossos deveres, tanto de pais, quanto de filhos, quanto de irmãos. É preciso que a gente coloque o amor nos nossos relacionamentos. Aos pais é dado uma tarefa maior ainda, porque a tarefa dos pais é fazer essa alma se aproximar do amor, essa alma se aproximar de Deus. E a gente sabe que às vezes é uma missão difícil e nem sempre se consegue numa primeira tentativa. Nem sempre se consegue. Mas todo o cuidado, toda a atenção que é dispensada à criança, que auxilie no seu aperfeiçoamento moral, tudo isso vai ficar gravado nesse espírito. Não só para esta encarnação aqui, mas para a sua vida futura. Por isso que pais e mães são co-criadores. E há uma responsabilidade colocada nos ombros daqueles que realmente assumem essa tarefa. E Deus vai perguntar através da consciência o que foi feito da criança confiada à sua guarda. E não adianta a gente tratar a criança com desatenção, não atendendo às suas necessidades emocionais, e depois, na fase adulta, querer cobrar alguma coisa. Muitas vezes, pais, mães, vão receber filhos que vão repeli-los já desde o berço. Outros que vão pagar com muita ingratidão. Mas é importante entender que não foi o acaso que os fez assim. Não é que Deus escolheu esse espírito e te mandou para fazer sofrer. Não é o acaso. É que tem uma intuição imperfeita do passado que revela que ou um ou outro já odiou muito. Ou foi odiado muito. E aí Deus coloca nesse relacionamento maior que tem na Terra, que é de pais e filhos, para que a gente consiga consertar tudo aquilo que ficou desarrumado, quebrado lá no passado. Então precisa ter paciência com essa criança. Muitas vezes é preciso ter paciência com essa mãe difícil, com esse pai difícil. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que vai ter gente que vai falar que, nossa, mas isso é muito difícil de acontecer. Mas não é impossível. E não adianta aqueles que têm esse tipo de problema querer morrer de amores só porque eu ouvi o evangelho de hoje, porque essa mágica também não existe. Mas existe uma ferramenta muito grande, muito forte que a gente pode utilizar,
que é o perdão. E o perdão, ele só pode existir quando há entendimento. Quando a nossa razão está satisfeita. Então o nosso coração concorda. E hoje a gente está trazendo aqui a causa de tantos momentos de desafeto. As raízes disso. E a gente vai percebendo que nada, absolutamente nada que acontece na nossa vida é por acaso. Na grande maioria das situações do que nos acontece, fomos nós que plantamos. Se não plantamos hoje, nesta encarnação, nós plantamos anteriormente. E na maioria das vezes, os espíritos mais medianos, nós escolhemos renascer nesses ambientes, justamente porque é ali que está a prova, é ali que está a expiação, é ali que está a oportunidade de refazer o trajeto espiritual. Então abençoemos a nossa família, seja ela como for. Essa família margarina feliz que a gente vê nos comerciais de TV, é só nos comerciais de TV. Uma ou outra que se reúne espíritos, eu conheço, muito simpáticos, que têm uma certa harmonia, mas a maioria na Terra ainda não é assim. Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje o nosso momento de reajuste. Não tem nada errado. E não é castigo de Deus nascer na família onde você nasceu ou ser educado na família onde você foi levado a ser educado. Essa tarefa de ser pai e mãe não é tão difícil quanto possa parecer. Vou ter que estudar um monte de livros de psicologia para atender todas as necessidades. Não. Na realidade, essa tarefa não exige muito do saber do mundo. Tanto o ignorante quanto o sábio pode muito bem cumpri-la. A criança, desde que ela nasce, desde o berço, ela já revela os seus instintos. Basta ficar atento e corrigir. Como a plantinha que está crescendo e a gente vai podando, tirando aquilo que não é bom. É a fase da programação. O trabalho requer muito mais atenção e amor do que qualquer outra coisa. Atenção. E hoje a gente vive um momento de falta de atenção. As crianças não estão tendo essa atenção devida. Porque os cansaços da vida moderna, o estresse da vida moderna, leva todo mundo a ter uma vida de menos afeto muitas vezes, de cansaços, de chegar em casa e de querer descansar e de estar sempre vivendo no limite. Não se faz muitas vezes nenhuma refeição ao dia com todo mundo à mesa. Cada um come num cômodo, na hora que bem entender. E isso só faz ensinar cada vez mais o isolamento, o egoísmo. E depois como que vai querer cobrar atenção? A gente tem que primeiro dar para poder receber. Isso é lei universal. A criança precisa ser vista. Pelo menos, se não dá para tomar café da manhã e almoçar, mas pelo menos jantar juntos. Sem celular na mesa. Aliás, o celular deveria ter uma cestinha que chegue em casa e colocar lá num canto. Para ver a família. Para conversar, para contar do dia, para observar a criança,
ver como que ela está se sentindo, se ela está triste, se está alegre, se está raivosa, se está emburrada. É isso que a gente precisa fazer, não é uma tarefa tão difícil assim. A gente não sabe que espírito, que situação de passado nós vivemos com esse espírito. A gente não lembra, mas a gente pode fazer o nosso melhor hoje. E mesmo hoje, para aqueles que têm filhos difíceis ou aqueles que têm pais difíceis. Já foi difícil chegar aqui porque os nossos ódios, as nossas disputas de passado ainda gritam muito grande dentro de nós. Ainda gritam muito. E muitas vezes o espírito deixa a terra, levando as paixões, levando todas as mágoas que não foram resolvidas aqui. E isso vai ter que consertar. Não porque Deus imponha, mas é porque o próprio espírito não se sente bem. E aí começa a pedir lá no plano espiritual uma nova oportunidade. E Deus, que é todo amor e bondade, sempre vai dar uma chance. Sempre vai dar uma chance. Muitos se desligam da matéria com ódios, com desejo de vingança. Quantas coisas no nosso passado espiritual nós já não plantamos. E dizer, não, mas eu acho que eu fui bom e outra vez. A gente teve encarnações boas, sim, mas no meio da bondade teve muitos erros. E é fácil de entender isso. É só pegar um livro de história e olhar a história da humanidade. Os comportamentos, as sociedades da época. A gente, hoje é um resumo de tudo isso. E hoje é uma grande oportunidade. E hoje nós nos reunimos com as pessoas abrindo o leque da nossa família. Para que não fique somente circunscrito aquele núcleo consanguíneo. Nós aprendemos com Jesus a abrir o nosso leque familiar para todos os espíritos que são simpáticos aos seus ensinamentos. A todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então a nossa família espiritual, ela cresce e deve crescer muito. Porque se nós estamos aqui reunidos já nesse evangelho para ouvir essas palavras, é com Jesus que nós estamos. Irmanados no mesmo sentimento, no mesmo ideal. E é isso que nós precisamos cultivar. Enxergar as pessoas também como nossos irmãos espirituais. Aquele tempo de separar casta, família, essa separação não deve existir no mundo de regeneração. No mundo de regeneração, a gente deve nos olhar como irmãos, que realmente somos. E lembrar sempre, diariamente, dessas palavras de Jesus. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. E que nós possamos, ir aprendendo e procurando fazer a vontade do Pai, para que a nossa família espiritual cada vez cresça mais e mais e mais. É isso que eu desejo do fundo do meu coração, que a gente possa abrir o nosso coração para todos, sem fazer essa distinção. E com certeza a nossa vida será
bem melhor. Bem melhor. E nós vamos agradecer ao nosso Mestre por essa oportunidade bendita de compreender o seu Evangelho. E te pedimos, Senhor, a clareza e a força necessária para que nós o coloquemos em prática, porque o Evangelho deve andar dentro do nosso coração e dentro do nosso entendimento, pautando uma vida voltada para o conhecimento, voltada para a caridade, voltado para o amor. É que nós vamos nos irmanando e fazendo com que a nossa casa planetária evolua nesse sentimento de amor. E que nós possamos fazer parte desta família espiritual, cujo nosso irmão maior nos conduz pelas vias do nosso crescimento espiritual. E agradecidos que somos, nós pedimos licença para dar por encerrado o Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E graças a todos vocês também. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada a todo o pessoal que entrou aí depois, muito obrigada àqueles que vão ainda assistir o vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo depois que ele vai lá para o feed, isso ajuda muito também para que outras pessoas vejam. Curtam lá no YouTube, se inscreva lá no canal Ângela Esteve 17, deixe o seu like, compartilhe com aquelas pessoas que você ama, com certeza. Assim nós vamos nos irmanando cada vez mais e fazendo com que a nossa família espiritual se torne bem mais numerosa. Muito obrigada por tudo. Que vocês aí tenham uma excelente semana e que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem na paz do Mestre. Semana que vem estaremos de volta, às segundas-feiras, às 21 horas, aqui no nosso Evangelho Online. Um grande beijo, muita gratidão.